Fala pessoal, tudo bem? Vamos para o nosso vídeo diário. Um dia com manutenção dos juros aqui nos Estados Unidos. Os juros se mantiveram e não sei se você pôde acompanhar ou não no período da tarde, mas o mercado deu bastante volatilidade. E esse é um dos indicadores que eu ensino no meu curso de indicadores macroeconômicos para day trade aqui no mercado americano. Então, se você é novo aqui nesse canal, bem-vindo, bem-vinda. Não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal para você receber as notificações quando eu fizer um vídeo novo e também para ajudar aí a compartilhar com seus amigos, tá bom? Hoje foi um dia bem especial, mais um dia, e a parte da manhã ele foi bem truncado e eu tô aqui até mostrando, né, nessa imagem aqui, ó. Esse é um gráfico de 1 minuto, tá? 1 minuto aqui, ó, ele fez 100 pontos, 200 pontos. Isso é resultado da coletiva de imprensa do Jerome Powell. Junto, nesse horário, também teve a fala do nosso queridíssimo presidente Donald Trump. Olha quem tá falando aqui, ó, ao vivo, que eu tava acompanhando agora. Deixa eu ver se ele ainda tá ao vivo. Tá aqui dando entrevista. É uma reunião com o comitê, o gabinete dele, gabinete, né, o pessoal do gabinete mais próximo dele, e ele tá respondendo algumas perguntas que estão sendo feitas aqui ao vivo, tá? O mercado tá rodando, né? Tá aqui de manhã, o mercado fechou e agora ele tá aqui andando de lado praticamente, subindo, caindo, subindo, caindo. Mas eu queria mostrar para vocês, para quem não faz parte do grupo do WhatsApp, hoje eu ia até tentar fazer uma transmissão ao vivo, mas infelizmente não deu no meu horário de trabalho. Mas eu estava acompanhando a coletiva de imprensa, que foi às 2h30 aqui dos Estados Unidos. Então, até para falar um pouco, né? Eu vou falar especificamente aqui sobre quando saiu, né, o resultado. Já era amplamente divulgado, e eu mostrei no meu vídeo de ontem, durante toda a semana, que não haveria corte de juros, como não houve. Mas aqui às 14 horas, quando saiu oficialmente, né, o mercado, ó, fez mais um candle aqui de 100 pontos em 1 minuto. Não, ele deu 80, quase 90 pontos. Mas deixou pavio para todos os lados, né? E aí o mercado simplesmente afundou. Do nada, não tinha nenhuma novidade, o mercado sabia. E ele caiu aqui 180 pontos em pouco mais de 6 minutos. Nesse horário, esse indicador é um indicador que a mesa proprietária, quem opera pela mesa proprietária, take profit. Esse é um dos poucos indicadores que você não pode operar na conta Pro, que é a conta de saque. Então eu não operei. Eu mostrei também ao vivo na live do Plínio uma conta que eu aprovei hoje da Apex de 50k, que eu fiz do período aqui entre a abertura, nesse momento, principalmente aqui, né? Eu peguei essa queda, peguei também essa alta aqui na abertura. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Então tá aqui o valor que eu fiz, 3.009, é uma conta de 50k. Tá aqui 53.009. E hoje era um dia que, como eu comentei, é um dia que, com a volatilidade que o mercado tem, e eu fiz isso antes do indicador, tá? Isso aqui, que hora que foi que eu mandei essa foto? Era 11h34. Um pouco depois desse aqui foi quando eu atingi o valor máximo, né? Uma outra coisa interessante que eu queria mostrar para vocês, e isso prova a eficácia do curso, ou de você entender esses indicadores, que é o que eu explico no curso, que foi aqui quando eu fiz uma operação e eu também mandei no grupo, que é às 14h52. Então assim, qual que é a leitura aqui, né? O mercado já sabia. E por que caiu também? Porque o mercado ele manipula, porque assim, em 1 minuto o mercado saiu aqui, ó. Até saiu o dado, né? Deu essa porrada aqui, o pessoal pensou, vai subir. Aí de repente o mercado começou a cair. Aí até você pensar, beleza, aqui quem vendeu aqui, né, pegou bem, mas até você
parar, tomar decisão, 1 minuto aqui já afundou. Você fala, pô, vou vender fundo, e o mercado caindo, caindo, caindo. Aí depois ele consolidou aqui e aí subiu tudo. Então, assim, por que ele caiu? Nada. Por que ele subiu? Nada. O que era importante? A coletiva de imprensa dele que começou às 14h30 aqui dos Estados Unidos. Então, quando começou a coletiva, eu percebi ele com um tom bem animoso e tal. Então, assim, ó, o mercado subiu. E aí aqui eu comecei, o mercado depois caiu, ficou aqui de novo nessa região. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, porque aí ele falou algo nesse momento. Então, só para recapitular, aqui às 14h52, o mercado estava fazendo essa volta, ele voltou aqui, né? Tentou subir, voltou. 14h52 ele começou a falar de que, eu vou até mostrar o que eu coloquei, né, pro grupo, ó. Eu coloquei assim, ó. Coloquei, né, eu tava com um micro. Isso era a minha conta, já conta própria, porque já tinha passado o evento, que era do evento das 14 horas, que não podia operar. Então eu coloquei sem risco com um micro. Ele fala que a economia está bem, sem risco de recessão. Explodiu, quem pegou, pegou. Ou seja, olha que horário que era aqui quando eu mandei, ó, 2h56. Ele começou a falar disso aqui mais ou menos, ó. E olha só, eu entrei no 785. 785 foi aqui, ó. Nesse candle aqui, ó. Eu entrei aqui e eu fiz aqui nessa operação, na foto aqui eu tava com $65, mas ele foi subindo, eu não me lembro se eu fiz 88 ou 90, alguma coisa assim, foi quase 50 pontos, tá? Praticamente com uma fala dele direcionando que, então resumindo, o corte não teve, ele falou que a economia está forte, basicamente por quê? Porque a gente falou disso também, o payroll saiu bom, ele falou que a inflação, apesar de estar controlada, ela não está caindo o quanto eles esperavam, então ficou essa coisa aqui, ó, ficou esse balanço. E aí, nesse horário, saiu uma notícia sobre uma questão envolvendo a Nvidia. Eu ainda vou ler o material, tá? Vou dar uma analisada. Tô aqui com o site da Bloomberg já aberto, que é essa notícia aqui, tá? Sobre um acordo que havia na gestão anterior do Biden e que agora o Trump vai rescindir esse acordo. Então, o mercado, quando saiu essa notícia, o mercado explodiu do nada, ele andou 200 pontos, depois ele voltou tudo, então assim, porque é uma notícia que ainda não se sabe o real impacto dela, tá? Então, nesse momento aqui, cara, quem comprou, porque vai subir, olha a porrada, e aí também você fica naquela, cara, e agora, vai subir? Então, nesse momento aqui eu não fiz absolutamente nada, tá? E agora, o que vai direcionar o mercado? As tarifas. Então, entender o que o Laranjão tá falando aqui, o que ele ele deve estar assinando algumas ordens executivas também. E em termos de indicador, quero até ver o que tem de indicador para amanhã, quinta-feira. Bom, e aqui nos Estados Unidos tem pedido semanal de seguro-desemprego, é um dado que tem uma média relevância, né? Como a gente pode ver aqui, ó, eles estão esperando 230 mil, o anterior foi 241. O ideal é que quanto menos pedido de seguro-desemprego, melhor para a economia. Então, por ser um dado médio, amanhã e em função do resultado que saiu hoje do corte de juros, então esse dado aqui pode ter um reflexo se ele vir discrepante, ou seja, se vir muito alto, eles estão esperando 230, se vir 250, 200 e alguma coisa muito acima, o mercado pode dar uma azedada, tá? Então, se eventualmente você quiser aproveitar esse momento, tem que tentar ver se realmente o número vem discrepante. Se o número vier baixo, tipo 210, 200 e alguma coisa assim, aí o mercado pode falar, pô, realmente não tem risco de recessão. Então, fica de olho nesse horário, nesse indicador, tá? E aí,
praticamente é o indicador que vai ter. Ainda não tem a agenda do Trump, normalmente está saindo pela manhã, mas é importante ver o que tem de fala do Trump amanhã e alguma notícia que sair. Ele tem uma viagem que está agendada para ele ir para o Oriente Médio e já começa, ele já tem falado que nessa viagem ele vai trazer muito boas notícias. Talvez de alguns acordos de alguns países. Hoje mesmo, nessa live que ele estava falando, eu estava escutando, ele estava falando em mais de 70 países já tentando fazer acordo. Então, vai ficar nessa, né? Quem lembra, quem operava mercado, independente se mercado americano ou mercado de day trade no Brasil, eu operava dólar na época da primeira gestão dele. E eu lembro muito bem que teve uma época que vai ter acordo, aí o mercado melhorava. E teve um evento que eu lembro bem, que ficou marcado, que assim, esse dia acho que o dólar estava caindo, porque o dólar tinha subido muito por causa desse estresse, e a comitiva da China estava vindo para os Estados Unidos para negociar. E aí estava tudo lindo, maravilhoso. De repente, eles abortaram a reunião, saíram abruptamente e abandonaram as negociações. Foi um estresse absurdo. O mercado derreteu, o dólar subiu. Então, se prepara e nada melhor do que você aproveitar todos esses eventos para se inscrever aí no meu curso. Sexta-feira é a data final e a gente começa na próxima semana, tá? Então, basicamente é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Não se esqueça, curtir, compartilhar, faz um comentário se você tem alguma dúvida, o que você está achando. Eu vou ter o prazer de te responder, tá bom? Então é isso. Obrigado. Até amanhã.